Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto aqui no meu canal. A vida em microcontos. Vai na fé. Vai a pé. Vai do jeito que der. Vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Vai seguindo. Vai pensando. Sentindo. Vai amando. Vai sorrindo. Vai cantando. Vai curtindo. Vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto. Vai dar certo. Confiando que o distante Fica perto. Walking, alive and kicking. Caminhando e bem vivinho. Muito feliz, hein? Mais um Walking, Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho aqui no nosso canal, gente. Olha só, esse quadro, ele é dividido entre eu e a minha amiga Sabrina Foli. Inclusive, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link do projetinho da nossa amiga Sabrina. Depois que acabar aqui, corre pra lá pra ver qual é a palavra que Papai do Céu tem pra gente através dela. Tá bom? Acontece uma vez por mês aqui e no canal dela e é dividido também em duas partes. A primeira parte é essa aqui que vocês estão vendo. É um pouquinho da palavra de Deus. O que Deus quer falar conosco? O que Ele quer de nós e o que Ele tem para nós, né? Diretamente do coração de Deus para o meu e o seu coração. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, a gente dá dica de bem-estar, saúde, uma comidinha fitness, exercíciozinho. Dica de bem-estar e saúde, tá bom? Então, daqui a uns 4 dias mais ou menos, em nome de Jesus, vai entrar a segunda parte aqui no canal. Mas sem mais delongas, eu vou pedir para você deixar o seu like, claro, já vou falar tudo que tem que falar agora, para depois não ter interrupções. A palavra vai de uma vez, tá? Ó, deixa seu like aqui para me ajudar, tá bom? E não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho, opções todas. Por quê? Porque a gente vai ter novidade aqui demais. Eu tenho outro canal também. Preciso falar. Por quê? Porque se você, por exemplo, tá chegando agora, não conhece, não sabe. Então, eu tenho outro canal. Ele é mais novinho que esse aqui, tá? É o canal Mulher Maravilhosa. Acabando aqui, também já corre lá, faz uma maratona hoje é domingo. Eu tô gravando no domingo, mas vocês estão assistindo, acredito eu. Não sei se é segunda ou terça-feira. Acabando aqui, já corre pra lá pro canal Mulher Maravilhosa e já inscreva-se, clica no sininho opções todas, porque, gente, se eu não estou aqui, certamente eu estou lá, tá bom? Mas bora pra palavra de Deus. Isso mesmo, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje, gente, sobre um assunto chamado achismo. Ai, gente, é o que mais a gente vê por aí, né? Aliás, enquanto o mundo é mundo, sempre existiu isso. O quê? Achismo. O que seria achismo? Achismo, na verdade, é uma gíria, né, gente? Porque a palavra certa mesmo, essa gíria é atribuída a uma teoria, né? É uma teoria que é criada por alguém sobre algo com base unicamente nas suas opiniões e intenções, sem nenhum tipo de argumentação concreta ou justificativa. Não tem prova nenhuma, mas eu acho. Achar não é ter certeza. Pois é, achismo, gente. Achismo é um problemão, porque acaba colocando pessoas, cada situação. Eu comecei a pensar com Deus, sabe? Comecei a pensar, meu Deus,
E isso está dentro da igreja também. Está no meio do povo de Deus, sabia disso? Gente. Sabe quando que acontece? Sabe quando a gente é levado pelos nossos achismos ou levado pelos achismos das pessoas? A gente não tem uma coisinha que eu tenho falado muito aqui no canal. Inclusive, o Café com Deus, olha, rendeu até série. Deixei aqui nos cards para você assistir depois, que é sobre relacionamento e intimidade com Deus. Os achismos aparecem. Os achismos começam a dominar a nossa vida. Quando a gente para de ter relacionamento com Deus. Rosa, mas você tá vindo falar isso de novo? Eu vou ter que falar até você se tocar que você precisa ter relacionamento com Deus. Porque, gente, não é entrar por aqui e sair por aqui. Inclusive, a gente já falou também que a gente só verá Deus, aquele que tiver relacionamento com Ele aqui. Quando a gente não tem relacionamento com Deus, quando a gente não tem intimidade, a gente é guiado pelos achismos. Os achismos podem colocar tudo a perder. A gente corre o risco de nos perder de Deus, de não viver as promessas de Deus. Nossa, Rosa, por causa de um simples achismo? A gente vai entrar na Bíblia. Eu vou mostrar pra você que aconteceu isso na Bíblia. E que se não fosse a misericórdia do Senhor, estávamos lascados. Vamos lá Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. A palavra que nós vamos falar hoje, gente, está em Gênesis 12, do 10 ao 20. Eu não vou ler tudo aqui, porque, é diferente do tempo que a gente tem na igreja, por exemplo. Mas você, que é leitor da palavra de Deus, conhece. E se você não conhecer, você vai ler depois, com calma, vai comer essa comidinha com Deus. Basicamente, gente, fala sobre Abraão no Egito. Então, a gente pode ver que no capítulo 12, 1, Deus fez promessas para Abraão, que na verdade ainda era Abrão, não era Abraão. É que às vezes eu vou falar Abraão aqui, mas você sabe que não é Abraão, tá, gente? Gênesis 12, a partir do verso 10. Tá? O que a gente vê aqui? Deus manda sair onde ele estava. Não vou entrar em detalhes nessa parte da promessa que Deus fez para ele. Deus manda ele sair porque Deus fez uma promessa para ele. Que através de Abrão viria uma bênção maravilhosa para as nações. Viria o Messias também, entre outras bênçãos. Só que Deus não falou, não deu todas as coordenadas para Abrão. Não fez um mapinha e entregou para ele, aqui tá um mapa, lê direitinho aí, tá tudo certinho pra você chegar. Ele só falou pra sair de lá e obedeceu. Quantas das vezes na nossa vida Deus faz isso também, querido? Deus te faz uma promessa, uma coisa assim bem rasa. Deus não fala em muitos detalhes. Ele não fala, primeiro você vai contar 10 passos e vai até tal lugar, depois uns 15 passos vai encontrar tal pessoa que eu vou usar para te ajudar. Chegando lá, não é assim que funciona. Porque Deus trabalha com a gente através de processos. Por uma série de fatores, gente. A gente se sabota, a gente é roubado. Às vezes, no hoje, a gente é imaturo. Então, determinadas situações vão forjar o nosso caráter, vai fazer a gente crescer, amadurecer, conhecer Deus, querer Deus simplesmente porque Ele é e não porque Ele tem. Então, Deus trabalha com a gente através de processos. Abraão precisou acreditar e saiu. E se Deus te fez uma promessa, obedeça. Por que você está falando isso, Rosa? Você estava falando sobre achismo. É isso mesmo, às vezes a gente fica com medo. E quando a gente tem medo, a gente não tem fé. E Deus está nos chamando a atenção para termos mais fé. Como que eu posso ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala. Então você precisa mais ficar perto de pessoas que falem de Deus. Você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Lembra da série que a gente teve? Você precisa se calar para ouvir Deus. Você precisa orar para falar com Deus e Ele falar com você se chegar mais perto de Deus. Sempre, querido, sempre Deus vai nos chamar a atenção para que a gente possa se achegar mais perto dEle. Para que os achismos alheios ou os nossos achismos não nos engane. Não faz com que a gente perca a bênção. Quem anda por achismo, anda por emoção, anda pela carne. Mas a Bíblia fala, os verdadeiros adoradores
Eles adoram em verdade e em espírito. Você não anda pela carne, você anda pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fé não é acreditar naquilo que está no seu bolso, mas no bolso de Deus. Entendeu? Quando você tem fé, você não é guiado pelos achismos. Cuidado com a comida que você come. Gente, hoje em dia, aqui no YouTube, tem tanto canal de gente que fala da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Só que você precisa saber qual é a voz que está falando. Cuidado para não ser levado pelos achismos, porque às vezes a pessoa sabe da palavra, ela é de Deus, é bênção, mas o que acontece? Nós somos seres humanos, e se você deixar o seu sentimento falar, sabe, o que eu acho, aqui a gente não tem que falar o que a gente acha. Eu poderia falar muitas coisas que eu acho aqui, mas não vai te edificar, meu amor. Sabe por quê? Porque o que traz vida, o que salva, o que liberta, o que transforma é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não são os meus achismos, não é a minha opinião. Posso até deixar minha opinião, mas deixar bem claro que é minha opinião. Agora, eu não posso usar o meu achismo como verdade absoluta, como se estivesse até na Bíblia, como se Deus estivesse assinando embaixo, como se Deus estivesse falando isso na palavra dele. Eu não vou citar nomes, mas tem um pastor, ele é coach também. Nada contra coach, porque eu também sou, gente, também fiz Master Coach. Nada contra, existem pastores e pastoras, assim como existem coaches e coaches. Então, outra coisa, não use o seu achismo para generalizar, porque você está usando de injustiça, você está julgando. Esses pastores coaches, sabe? O que tem de errado em ser coach, gente? O que? Me fala. Jesus foi o maior coach que existiu na face do universo. Agora, se você teve, experiência ruim, errada, misturado com misticismo na área do coach, aí eu só lamento. Então você precisa saber o que você está falando antes de deixar o seu achismo. E justamente esse exemplo que eu vou dar hoje é sobre um pastor muito famosinho no meio do povo de Deus, e ele é coach. E não quero trazer a atenção para o coach, mas para o achismo dele. Ele estava pregando sobre vida sentimental e ele começou a falar, até que ele começou até bem falando da palavra, só que aí ele decidiu deixar um achismo dele. Aí arrebentou com tudo. Aí acabou, gente. Ele jogou um balde de água fria, porque até contradiz tudo que Deus fala, né? Ele simplesmente falou assim, tava falando sobre partidos, né? Esse aqui é um bom partido, porque esperou em Deus, porque falou sobre virgindade e tudo mais. Só que, gente, ele esqueceu que nesse mundo existem pessoas machucadas, arrebentadas, né? E quando vem para Jesus, ou até no meio do povo de Deus. E eu vou falar aqui, dar um exemplo de uma pessoa que talvez você não esteja lembrando, mas que deu uma bela de uma mancada. E nem por isso Deus o excluiu. E hoje a gente tem essa mania de cancelar por tão pouca coisa. A gente excluir, cancelar as pessoas só porque elas não estão dentro dos nossos achismos. Então, em vez desse senhor deixar o Espírito Santo usar ele, não, ele decidiu abrir uma brechinha. Peraí, Espírito Santo, deixa eu falar agora eu falo. E falou, olha, a pessoa que, ainda mais você, moça, você não é um bom partido. Você, acabou pra você. Ele quis dizer assim, pode esquecer, vai ficar pra titi o resto da vida. Eu fiquei pensando, gente, que absurdo, né? Porque uma pessoa que não tem a cabeça no lugar, uma pessoa que não tem, já tem problemas, traumas, imagina como que essa pessoa recebeu essa palavra. Eu fiquei escandalizada. Imagina uma pessoa leiga, gente. Eu fiquei pensando, meu Deus, esse irmão não tem sabedoria nenhuma. Então tome cuidado com as comidas que você come, porque você pode se lascar. Você pode ser levado pelo achismo do outro só porque o outro é famoso, só porque o outro tem, como é que se diz, autoridade, pelo menos tinha, autoridade naquilo que ele está falando, Então você pode pensar assim, ele sabe o que ele está falando, se ele está falando isso, tá lascado, eu tô lascado, acabou pra mim. Cuidado, porque o nosso Deus, ele tem o poder de ressignificar todas as coisas. A Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, nosso passado não importa mais, está jogado no mar do esquecimento. É dali em diante, com Jesus era tudo, é novo, tudo novo se fez. Então, cuidado para não comer qualquer coisa errada.
de achismos. E não se deixe levar pelos seus achismos, porque quando a gente faz isso, a gente não tem fé. Mas Rosa, vamos entrar na palavra? Vamos entrar na palavra. Vamos abrir em Gênesis 12. E depois que a gente falou sobre tudo isso, ele saiu do Egito, certo? Abraão saiu do Egito. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, como Deus mandou, porque Deus ia, né? Falou assim, vai para a terra que te mostrarei, e lá eu vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer o seu nome. Então tem que ser uma bênção, seja uma bênção. E aí veio, né, as promessas, te abençoarei, blá, 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 blá. Só que chegando no verso 10, a gente pode ver que houve uma grande fome na terra. Houve uma grande fome, queridos. Desceu para o Egito Abrão para ficar ali até que a fome acabasse. Só que quando ele se aproximava do Egito, ele olhou para Sarai, que ainda era Sarai, em nome da Sara, a sua mulher, e ele sabia, Sara era muito linda, gente. Olha só, se eu não me engano, Sarai tinha 65 anos. Se eu estiver errada, me fale aqui nos comentários, tá? Mas se eu não me engano, tinha 65 anos nessa época. Só que ela não aparentava ter 65 anos, ela era muito bela. E Abrão, eu não posso esquecer que ainda era Abrão, ele sabia disso. E ele temeu. Ele começou a ter medo. O pai da fé. Quando a gente não tem fé, quando a gente tem medo, querido, a gente vive pelos nossos achismos, a gente quer tomar decisão errada, sem pensar, né? A gente tem que analisar, sentar, conversar com pessoas mais experientes. Querido, sempre. Se você ora a Deus, se você pede auxílio de Deus, Deus nunca vai deixar você na mão. Pelo contrário, Deus sempre vai te ajudar. Ou Ele vai usar alguém que tem mais experiência e vai colocar no teu caminho, ou pelo menos para te dar um conselho, sabe, para você não tomar uma decisão errada. Mas Deus sempre vai chegar na hora que você precisa, quando a gente chega para Deus. E quando a gente não chega, a gente usa os nossos achismos. A gente é capaz até de orar e não esperar a resposta de Deus e achar que Deus não vai intervir. Quando a gente não tem fé, a gente deixa de ser cuidado. A gente perde a oportunidade de ser protegido, de ser suprido, de se deixar ser dependente. Achismo é andar pela nossa conta e risco. Pronto. Então Abraão, ele tinha medos típicos de quem tem achismos. Você pode ver em Gênesis 12, 11, a partir do verso 11, Abraão ficou com medo por causa da beleza de Sarai. Vão me matar, vão roubar minha mulher. Então ele ficou com medo, querido. É normal ficar com medo. É normal. Não é normal ser dominado pelo medo. Não foi errado quando Abraão pensou tudo isso. Esses homens vão chegar pra minha mulher, vão me matar pra ficar com a minha mulher. Não foi errado ele pensar isso. Porque isso é de nós. Isso é da natureza humana. Onde que Abrão errou? Quando ele mentiu, quando ele maquinou e colocou em ação aquela mentira. Em nenhum momento a gente vê Abrão mencionar que buscou o auxílio de Deus, que buscou o socorro, os conselhos de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Em nenhum momento a Bíblia fala que Abrão foi procurar Deus. Preciso do auxílio de Deus, preciso que Deus me fale alguma coisa. Nem mesmo ele comentou com Sarai: ai, Deus bem podia ajudar a gente. Nem isso. Ai, Deus vai intervir. A Bíblia não fala que ele fez nada disso. Nem orou para pedir conselhos de Deus, ajuda de Deus. Nem mencionou que Deus, porventura, era capaz de ajudá-lo. Gente, é interessante você ler esses versículos depois. Pega aí sua Bíblia, amado. Vamos ler junto. Se você ler, você vai ver que a Bíblia não menciona que estava acontecendo isso. Nem estava acontecendo isso. Nem existia perigo real. O perigo estava na cabeça de Abrão. Não tinha acontecido nada disso. E ele já estava pensando um monte de besteira. Nossa, Sarai é linda. Vai vir uns homens desse lugar. Nesse lugar aqui acontece cada coisa. Vão querer me matar ou pegar minha mulher. Na cabeça dele. Mas a trama já estava acontecendo. Agora uma pergunta, né, querido? E Sarai? Por que ela não falou nada também? Por que sequer ela nem questionou Abrão?
Por que ela pelo menos não falou, Abraão, mas será que Deus vai se agradar disso? Não é errado mentir, enganar? Por que Sarai não falou nada? Por que ela também aceitou? Porque eles estavam no mesmo nível, né, querido, de fé. De não fé, né? Tanto um quanto o outro estavam totalmente sem fé. E quando a gente não tem fé, é porque a gente não confia. Lembra? Quando a gente não confia, é porque a gente não conhece. E se a gente não conhece Deus, que relacionamento é esse? Não existe relacionamento sem confiança, sem se conhecer, sem intimidade. Abraão e Sarai ainda não conheciam Deus que eles serviam. Esse é o problema. Esse é o maior problema, querido. A gente duvida de Deus. Deus fez uma promessa para você. Você que está me assistindo agora. Eu não sei quanto tempo faz que ele fez essa promessa, mas ele fez. Foi Deus. Será que você não duvidou em algum momento e saiu da rota que Deus queria que você andasse? Será que porventura você não duvidou? Deus mandou você fazer uma coisa e você fez outra? Deus mandou você ir para um canto e você foi para outro? Deus está te chamando a atenção nessa hora. Por que Sarai não falou nada, né, gente? Como será que está a igreja, né, do Senhor? A situação que está a igreja dormindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? O que é errado parece que tá ficando certo. O que é certo é caso de escândalo. Nossa, causador de ódio. Daqui a pouco a Bíblia vai ser proibida, porque ela vai estar fazendo desunião, brigas, discussão. E o que é errado tá certo. É certo ter vida sexual ativa dentro da igreja, né? Eu não sou casado, sou solteiro, mas eu vivo na lascívia, prostituição dentro da igreja, pecado escondido, mentira. Tá tudo certo. Ah, tem nada a ver não. O que tem? Já falei pra vocês, são dois demônios. O que tem e não tem nada a ver. Vamos acordar, gente. Cadê os princípios de Deus na nossa vida? O que é errado sim. O que é pecado sim. O que é pecado, gente? Pecado, o significado da palavra pecado é errar o alvo. Qual é o nosso alvo? A salvação, Deus, Jesus, Espírito Santo, as almas. E quando você peca, você erra o alvo. E o salário do pecado? A Bíblia fala que é a morte. Se o pecado nos separa de Deus, logo... pecado não é certo, pecado é errado. Mas estamos pregando, não tem nada a ver. O que tem? Hoje em dia não se prega mais sobre isso. Se prega sobre coisas, qualquer coisa. Mas sem santidade, a gente não vai ver o papai do céu, não, viu? Gente, é muito sério. E a gente precisa acordar, né? Pra quando a gente vê alguma coisa errada, não concordar, não achar normal, mas se revoltar e ir contra tudo isso. Resgatar tudo aquilo, os bons costumes, os princípios de Deus, sim. No verso 14 ao 16, gente, aonde que o achismo de Abrão levou ele e Sarai? Aonde que a falta de fé os levou? Foram parar no palácio do faraó. Porque veja bem, querido, olha o plano de Abraão. Vamos meditar no plano de Abrão, né? Pra você entender aí a jogada. Sarai ia se apresentar como irmã de Abrão, certo? Porque ela era muito linda, então, pelo menos você fala que é minha irmã, porque aí eles não vão me matar pra ficar com você. Ponto, Abrão chegou pra se autopreservar. Colocou a pureza da mulher em jogo pra ele não morrer. Olha só. Então Sarai, ela ia se apresentar como irmã dele. E ele ia ficar protelando o casamento até o tempo em que a fome cessasse. E aí eles iam poder ir embora. Só que ele esqueceu, querido, que os homens do Egito poderiam até, né, em Gênesis 12, os homens do Egito poderiam até deixar pra lá. Eles vão embora mesmo, a fome passou, vida que segue. Mas nem passou pela cabeça dele que Faraó, ele não ia aceitar não como resposta. Até porque naquela época os faraós, eles se achavam Deus na terra. Desde quando alguém vai falar não pra mim? Então o faraó não ia aceitar não. Você acha que o faraó ia deixar eles embora, gente? Nunca.
Inclusive, nem passou pela cabeça dele, né? Que Faraó ia querer alguma coisa com Sarai. Até então, ele estava só pensando nos homens daquele lugar. Faraó tratou Abraão como um rei. Deu presente, né? Só que, querido, quando a gente faz as coisas sem direção de Deus, e que por mais que no começo dê tudo certo, parece que você está prosperando, né? Mas no fundo, você sabe que não vale a pena. O crime não compensa, porque você não tem paz, sabe? Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que só Deus pode dar, aquela paz que quando você deita no travesseiro, a sua consciência está tranquila, você dorme o sono dos santos, sabe? Você dorme tranquilamente, você não fica com aquela coisa, o diabo te jogando na tua cara que você errou, que você mentiu, que você é uma mentira, que você é uma farsa. Todo mundo acha que você é o cara, a mina, mas na verdade, como que você usou? Quantas pessoas tiveram que chorar para você estar aí? Quantos tapetes você teve que puxar para você estar onde você está? Isso quando tem coisa pior, né? Não vale a pena, querido. Pode até dar bom no começo, mas quando as coisas começam a sair do controle, do seu, né? Mas saiba que do controle de Deus ninguém sai. Ninguém tira o controle da mão de Deus. O controle ainda é dele. Ainda que você que você use seus achismos, né, para trabalhar, para fazer, para agir, o controle ainda é de Deus. E uma hora a conta chega. E às vezes chega de uma vez. E aí você vai ver que é tarde. E aí você vai ver que não vale a pena. Então Deus está dizendo que te ama e está falando, volta, sai dessa porque eu não tô aí não, eu não tô nisso, eu não sei nem porque eu tô falando isso, gente, eu sei que Deus está mandando falar, eu vou falar, eu não tô nisso, sai disso, eu não te fiz uma promessa, por que você não espera para eu cumprir? Por que você quer andar pelos seus achismos? Não, eu acho que Deus está nisso. Olha, só Deus na causa, viu? Deus está falando que tem gente aqui que se não ouvir, vai quebrar a cara, tá? Olha só, Abraão começou a ganhar um monte de presente, mas ele começou a ficar ainda mais próspero do que quando ele chegou lá, no Egito. Parece que tudo estava dando certo, né? Só que estava sem Sarai, faltava alguma coisa, faltava Sarai. Aí olha só, no verso 17, aliás, até o verso 17, Deus não era mencionado. Você pode ver, querido, nesse capítulo aí, no capítulo 12 até o 16, até o 17, aliás, Deus não foi mencionado em nenhum momento. Não mostra Abraão orando, Abraão falando se Deus podia ajudar. Não fala de Deus. Deus não foi mencionado até o verso 17. Pelo menos na nossa Bíblia traduzida não fala. Teria que ver lá o estudo nas Bíblias hebraicas. Eu não tenho a Bíblia hebraica, mas na nossa Bíblia não fala que ele suplicou alguma vez por Deus, porque a coisa estava ficando cada vez mais séria, querido. Pensa, ou vontade de chamar pela mãe, gritar, chorar ao mesmo tempo. A Bíblia não fala que ele pediu auxílio de Deus, né? Mas mesmo assim, a gente vê a intervenção de Deus nessa história. A gente vê. Como? A gente pode ver, deixa eu ver que versículo que é. Ó, no verso 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Deus veio para intervir. Então Deus enviou uma espécie de praga naquele lugar, na casa de Faraó, até que veio a vergonha, o ápice, o clímax de tudo, né? Quando a gente vê que o crime não compensa mesmo, foi quando Faraó chegou para Abrão e veio confrontar um pagão repreendendo um crente. A Bíblia fala que Abraão ficou quietinho, pianinho, não falou, não tinha argumento, ficou quietinho. Tava errado, né, gente? Vai falar o quê? Quer morrer, meu filho? Né? Que ironia, né? Um pagão repreendendo um crente. Isso acontece, gente, quando a gente... você é luz, você é sal da terra, você tem lugar que não é pra você. Não fica achando, ai, tem nada não. Tem nada a ver, o que tem? Ah, eu acho que tem nada a ver não. Ah, Deus tá comigo onde eu for, onde eu entrar. O que eu fizer, Jesus está comigo. Vai nessa pra você ver que você vai levar. A gente acaba escandalizando o nome do Senhor, querido. Você pensa o quê?
Sorria, você está sendo observado. O crente, ele é observado o tempo inteiro, por onde ele anda, como ele fala, como ele se veste, onde ele entra, de onde ele sai. A casa dele é observada mais do que os demais. Tudo para achar um pezinho assim para falar de crente. Mal, claro, né? A gente está sendo observado o tempo inteiro, querido. Sabe por quê? Não é só porque o inimigo quer infernizar a sua vida, porque é o que ele veio, né? Para roubar, matar e destruir. Mas, na verdade, no fundo, o mundo quer... Ele não sabe, mas ele quer Jesus que está em você. E quando não encontra, sabe o que acontece? Você passa vergonha. A gente precisa brilhar a luz de Deus, aonde a gente for, o que a gente falar, como a gente se veste. Eu não estou falando de usos e costumes não, tá? Usos e costumes é algo da tua igreja, da sua localização ali, da sua congregação. Usos e costumes, quando eu coloco como santidade, como verdade absoluta, é o meu achismo, aí vira idolatria, aí tira a glória de Deus. Se eu estou feliz com meus usos e costumes, amém. Eu não posso usar o meu achismo, achar que usos e costumes, se eu não usar, se a pessoa não usar, vai pro inferno. Aí o bicho pega, né, gente? Aí não dá. Aí força a amizade. Você tá feliz? Amém, glória a Deus. Tá feliz servindo a Deus assim? O que você não pode é impor que as pessoas façam como você, porque aí você vai tirar até a glória de Deus. A gente acaba escandalizando quando a gente não busca o auxílio de Deus. Ao invés de buscar o auxílio de Deus, a gente faz pelos nossos achismos. A gente é repreendido por quem não serve a Deus, como o faraó fez com Abrão. Fico imaginando a cara de Abrão, deve ter queimado de vergonha, né? Pensa, gente. É muita vergonha, né? Você ser crente, você saber de princípios, né? E de repente uma pessoa que nem serve a Deus te dá uma lição de moral. É muita vergonha. Mas o que nos faz cristão foi o que eu falei, não é os usos e costumes, é a minha atitude. Não é o que eu falo, porque eu posso falar tanta coisa, mas não viver nada daquilo que eu falo. Então não é o que eu falo, é o meu caráter, é a minha conduta todo dia. E o mundo tá olhando pra mim, pra você. Sabe, gente, às vezes a gente deixa de ganhar uma alma pra Jesus, porque a gente é guiada pelos nossos achismos. Fico imaginando a pessoa que ouviu aquele pastor coach. Tem tanta gente machucada, principalmente na área sentimental, gente. Tem tanta gente que ficou tão desconfiada, a pessoa é tão desconfiada na vida sentimental que ela não consegue confiar mais em ninguém. Porque pra ela, qualquer pessoa é igual. É claro que não é, tá? Se você também acha isso, não é. Ninguém é igual. Mas ela tá tão machucada que ela só vai atrair pessoas que a machuquem mais. É o que ela vai atrair. Mas aí já é um outro assunto e não vamos misturar os assuntos. É só pra você entender mais ou menos. A gente precisa tomar muito cuidado. Nós, como cristãos, precisamos ter sabedoria pra falar, gente. Mas que bom que a misericórdia de Deus é a causa de a gente não ter sido consumido, né? A Bíblia fala ainda que Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Toda manhã tem uma misericórdia nova de Deus para mim e para você. E teve para Abrão. Que bom, né? Que bom. Porque senão Abrão tava lascado, né? Pensa, a situação... A mentira dele levou, olha onde a mentira, o achismo dele, a falta de fé dele o levou. Que bom que Deus interviu. E com a intervenção de Deus, a pureza de Sarai foi protegida. Até os bens de Abrão foram preservados. Inclusive a vida dele, né? Que era o maior medo dele. Vão me matar e me roubar a mulher. Por que é tão difícil da gente ter essa certeza de que Deus, Ele não vai nos livrar da situação, mas Ele vai nos livrar da situação. Porque a gente não conhece o Deus que a gente serve. Ponto. Olha que Deus é tão maravilhoso que ainda permitiu que aquele povo egípcio ainda o escoltasse. Escoltaram Sarai e Abrão para fora do Egito, gente. Tá em Gênesis 12. A gente vai ver primeiro em Gênesis 13, 2, 12 e 20.
12:20, ó, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo que possuía, tá, meu bem? E o que ele possuía? Em 13, Gênesis 13:2 diz, ó, era Abraão muito rico. Ponto e vírgula, viu? Falando que ponto e vírgula pode dizer muito mais sobre aquele assunto, mas ele preferiu parar ali. Então, nesse ponto e vírgula, meu filho, pensa aí como ele era muito rico. Vai imaginando aí. Imagina. Dê asas à sua imaginação, que o homem era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. O homem saiu mais rico do que quando ele entrou. Olha só que não aconteceu essas coisas boas com ele por causa dos achismos dele, não, tá? Não foi por causa da mentira. Não vá pensando que, então eu vou mentir porque eu vou sair bem. Não foi por causa disso não, querido. Não foi por causa da atitude errada de Abrão que o fez prosperar. Pode tirar o cavalinho da chuva. Não pensa que porque não foi por causa disso não. Sabe o que foi? Foi a misericórdia de Deus. Quantas vezes não era para você ter descido à sepultura? Você que está me assistindo. Mas a misericórdia de Deus estava sobre a sua vida. E você está aqui, nesse momento, me assistindo. Quantas vezes era para você não tá mais aqui entre nós, ou está inválido numa cadeira de roda, ou numa cama pro resto da sua vida, mas a misericórdia de Deus veio intervir na sua vida. A graça de Deus, a providência de Deus sobre a tua vida. E você pode andar, e você pode correr, pode falar, pode viver por causa da misericórdia de Deus. Vou te falar uma coisa, querido. O controle foi, é e sempre será de Deus. Não existe nada e ninguém que possa tirar o controle das mãos do nosso Deus, viu? Maior é aquele que está conosco, querido. E a gente vê tudo que está acontecendo nesse mundo, tudo. Mas o controle é de Deus. Tem tanta gente agindo, achando, aos achismos, achando que Deus nem existe. Deus está morto. Deus não vai fazer nada. A gente é que reina, a gente é que faz. Esses políticos, né? Esses políticos que usam de tanta injustiça, de tanta mentira. Você acha que Deus não vai intervir? Você acha que Deus não está vendo? Ele está vendo, querido. Ele está vendo tudo. Mas Deus quer que você entenda que é preciso você confiar nele, conhecê-lo de perto. Sabe por quê? Porque quando vier tempo de fome, se a gente for para as escrituras, a gente vê que muitas coisas do Apocalipse, né, estão correndo em se cumprir. Porque Jesus precisa voltar, a gente precisa ir embora, querido. A gente não é daqui, só estamos aqui nesse mundo, mas não somos daqui. A nossa casa está em Sião, está lá com Deus. E Jesus vem buscar a gente. Então a gente sabe que doenças, tantas coisas acontecendo e vão acontecer. Então, tempo de fome. Então a gente tem que entender que não importa o problema que venha a ocorrer, a gente não pode agir como Abrão agiu ali. No momento de desespero, eu vou mentir, eu vou tramar um plano. Vai dar ruim, porque onde Deus não está, nada floresce, nada cresce, não tem vida, não tem como prosperar, não tem como dar bom, tá? Eu quero te falar, quando você conhece Deus, você confia, mesmo havendo uma tempestade, você sabe que Deus está na tempestade, assim como está na bonança. Deus está na fartura, como Deus está na fome. Precisamos entender que tudo é permissão de Deus, entender e aprender. E quando Deus permite esses momentos, não é para nos matar, não é um mero capricho, é para que a gente cresça. Ele está testando a nossa confiança. Até onde vai sua confiança, Rosa, em mim?
a sua fé em mim? Será que se eu te fizer uma promessa hoje, você vai esperar até eu cumprir? Será que você não vai querer pegar atalhos? Será que você não vai querer pular processos? Para não acontecer também, se não for tempo de fome, é tempo de enfermidade. Se não for tempo de enfermidade, eu não sei o tempo que você está vivendo. Eu não sei o tempo que Deus permitiu que você vivesse. Mas Deus quer que eu e você aprendamos o quê? Que se a gente não encarar a fome, a gente vai ter que, uma hora ou outra, vai ter que encarar Faraó. Porque uma mentira leva a outra, leva a outra, leva a outra. Você vai ter que... Quando você tem uma mentira, você tem que inventar uma outra para sustentar aquela, e uma outra para sustentar essa e aquela. Vira uma bola de neve de mentiras sem Deus. Porque Deus é a verdade. O pai da mentira é outro. É outro bem diferente de Deus. Deus quer que a gente conheça Ele. Confie, tenha fé nele. Sem mentiras, sem joguinhos, sem barganhas, sem achismos, sem acordos. Tudo de Deus é transparente. Tudo de Deus é transparente. Por isso que se você o conhecer, não tem como não confiar nele. Mas se você não conhecer, não tem como. Ninguém confia em estranhos, não é? Eu quero te falar que Deus é maior que a fome. Deus é maior que Faraó. E Deus provou lá para Abrão a sua misericórdia, o seu amor e a sua grandeza. Quem é Faraó perto de Deus? O que é esse problema que você se meteu perto deste Deus que nós servimos? Já se meteu em tantas situações. De novo, custa esperar? Não é o homem que está falando para você esperar, porque não foi o homem que te prometeu. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E se ele prometeu, ele cumpre. Agora, ele não vai te dar um mapa, não vai te dar um manual. É vivendo, é todo dia. É relacionamento, é intimidade com Deus. Todo dia um passo. Mais um outro dia, outro passo. É uma experiência com Deus, é uma bagagem com Deus. Todo dia você vai conhecendo mais Deus e vai se aprofundando e vai mergulhando nas profundezas de Deus. Quando você menos espera, estou vivendo a promessa de Deus. Só que aí Deus quer que chegue a um nível em que se Ele te der ou não, não importa. Que o que importa é Ele. Deus quer ser amado pelo que Ele é, não pelo que Ele tem. Não porque Ele tem, porque Ele tem, tudo é dele, Ele é dono de tudo. E Ele quer te dar e vai te dar. Mas Ele quer que você tenha um relacionamento ao ponto de você amá-lo simplesmente pelo que Ele é. E quando você viver a promessa, você vai se alegrar, você vai agradecer. Mas o que mais vai importar é saber que quando você não tinha nada, Ele estava com você. E hoje, quando você recebeu a promessa, Ele permanece com você. Aleluia. Glória a Deus. Não coloque em risco a sua pureza. Eu não estou falando só em relação a sabe, os seus princípios com Deus. Não faça acordo com as trevas para você ter alguma coisa. Porque as trevas não têm nada. A Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo, inclusive dono das trevas. Entendeu? Então, meu filho, fique do lado de quem já venceu. Fique no time de quem já é vencedor, que é Deus. Não faça acordos, não negocie a sua pureza, não negocie as promessas de Deus. A gente vive no achismo, não é? Nos falta fé, muitas vezes. Mas, na verdade, toda vez que a gente anda pelos nossos achismos, é a mesma coisa que falar que o nosso Deus é pequeno. É a mesma coisa que dizer, você não conhece seu Deus que você serve. Abraão também não conhecia, querido. Ele não sabia que Deus que ele servia, o Deus que ele servia, era maior que aquela fome, era maior que Faraó. E quantos dos nossos problemas, por falta de fé, não seriam resolvidos se a gente simplesmente se achegasse a Deus para pedir um conselho, um auxílio, um socorro,
para Deus, não é? A gente tem a Bíblia, querido. Quando você estiver em dúvida, quando for tomar uma decisão, não tome na hora. Se a pessoa falar, mas tem que ser agora, fala não, eu não posso nem pensar, eu não posso pensar para agir, então não quero, então não serve para mim. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões antes de pedir o conselho de Deus, o auxílio. Deus, o que você acha? Quantas vezes na minha vida, querido, eu perguntei para Deus e você pensa que Deus falava na hora? Às vezes ficava meses para falar, meses. Só que como Deus não deve nada para ninguém, Ele fala. Quando você perguntar para Ele, tenha paciência para ouvir a resposta dele. Ele é uma pessoa, Ele não é um robô que você coloca lá os códigos, aí colocar uma senha para dar. Não, fala com Ele. Na época de Jesus, não é só de Jesus, os rabinos, né? Quando eles vão instruir os seus discípulos, o que eles faziam? Às vezes o discípulo tinha uma dúvida, perguntava uma coisa hoje, o rabino não respondia na hora. Às vezes o rabino dava a impressão que nem deu atenção àquela pergunta. Sabe quando ele ia responder? Ele ia responder no caminhar, através de uma cura, através de uma oração, através de tantas coisas, de pedras, mas não no mesmo dia, nem sempre. Às vezes ficava dias, meses para responder, às vezes respondia de picado. E quem é a gente, né? A gente quer que Deus responda logo. Deus, com pressa, meu. Tu me fala? Qual é a direção? Parece que eu tô vendo Jesus falar, meu filho, vai orar. A gente precisa ter paciência também. Deus tem tanta paciência com a gente. Nossa, ainda bem que a gente não é Deus. Né? Deus tem tanta misericórdia, gente, em nos esperar. Nós somos tão limitados. E Deus tão longânimo, espera, tem paciência, ensina aqui, fala aqui, olha, é por aqui. Espera, eu vou te responder, espera, eu vou te dar. A gente precisa esperar. Os nossos achismos, gente, sabe o que Ele faz com a gente também? Ele faz a gente pensar que Deus mudou. E Deus não é mais aquele mesmo Deus que quando o povo estava entre Faraó e seus carros, né, e seus cavaleiros, e o mar, esse Deus, Ele abriu o mar ao meio para o povo passar. A gente acha que esse Deus não existe mais, não. Os nossos achismos faz a gente pensar assim. Gente, eu já ouvi pastor pregar que Deus não ressuscita mais hoje em dia. Deus não ressuscita mais não. Você foi na época do Velho Testamento, Novo Testamento. E em parte eu até concordo com ele. Rosa, Deus mudou? Não é que Deus mudou. Nós que nos afastamos dele. A Bíblia fala, querido, Jesus falou que a gente, se nós cremos no nome dele, a gente pode fazer coisas iguais ou maiores que ele. Se nós crermos, se nós tivermos fé, se nós não tivermos achismos, para que isso aconteça, a gente precisa ter relacionamento com Deus, conhecê-lo de perto, confiar nele. Aí a gente vai ver que ele não mudou. Aí ele vai, pela sua infinita misericórdia, usar as nossas vidas para a glória dele. Então, em parte, até concordei com aquele pastor. Realmente, Deus não faz mais hoje. Querido, o coxo tá aí. Tá cheio de gente coxa, paralítico, gente cega, mudo, surdo. Na verdade, o mudo, ele é mudo porque ele é surdo, né? Nem sempre é os dois. E aí? Tem trabalho até você chega. Cadê a gente? Para orar por essas pessoas e eles mudar a situação da vida delas. Mas tem que ver se Deus quer, né? Porque se de repente não tiver nos planos de Deus. Pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus. A vontade de Deus é de termos vida plena, abundantes como Ele é. Faz o que é para você fazer, não fica usando desculpinhas, os seus achismos. Não, eu acho que tem que orar primeiro para saber se é da vontade de Deus, porque eu acho, e o surdo vai ficando surdo, e o coxo é coxo mesmo, vai ficar coxo, paralítico é paralítico mesmo, porque a gente prefere dar ouvido aos nossos
achismos. Mas falta o quê? A gente se santificar, a gente orar, a gente buscar a Deus, a gente conhecer a Deus. Não existem atalhos para a santidade. Não. Como eu disse, não dá para pular processos. Faça o caminho que Deus mandou. Vai demorar muito. Deus fez uma promessa de 30 anos atrás. Quando você viver a promessa, você vai ver que é de Deus. É algo grande e firme. Ninguém pode te roubar. Foi Deus que te deu. Você está pronto para receber. Quem atrasa, querida, a promessa de Deus somos nós. Ou você simplesmente deitou na rede. Deus falou que vai me dar. Então tá bom. A pressa é tua, Deus. Foi você que prometeu. Faça o percurso que Ele mandar. Porque senão vai ficar mais longe ainda da promessa de Deus. Querido, Abraão, ele teve que voltar, zerar tudo, voltar até onde Deus queria que ele estivesse. Olha só o que diz Provérbios 13:15. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. O que Deus quer dizer com isso, Rosa? Não dá para andar. Você vai ter que voltar, zerar tudo, começar tudo de novo. Mas Deus está falando, eu te amo. Eu quero cumprir o que eu prometi para você. Eu preciso que você venha ao meu encontro através de um relacionamento mais profundo. E talvez nós somos seres humanos, quando a fé nos falta, pode ter certeza que Deus não falta, querido. Uma hora, por mais que a gente conheça Deus, por mais que a gente tenha um relacionamento com Deus profundo, uma hora essa fé pode faltar, mas Deus não. Pode ter certeza que se isso acontecer, Deus não vai faltar. Deus não faltou para Abrão. Deus não faltou para Sarai. Eles nem mencionaram Deus, nem lembraram de Deus. Abrão fez tudo sozinho. Tramou todo aquele plano. Foi se enfiando cada vez mais em encrenca. Mas Deus é misericordioso e não faltou. Ele foi na hora certa e interviu. E Deus vai intervir também, porque Ele ama você. Eu vou te falar que o que tem feito você ser dirigido pelos seus achismos, o que tem feito você não ter fé, mas duvidar da presença e do poder de Deus, sabe o que é? Distância de Deus. Falta de Deus, falta de se relacionar com Ele, falta de ler a palavra, falta de orar, de passar um tempinho com Ele. Abraão, ele estava disposto a sacrificar as promessas de Deus, tudo para não morrer. Ele estava disposto a sacrificar princípios só para sobreviver naquele lugar tão terrível. Mas apesar da falta de fé de Abraão, Deus o preservou e também o prosperou. E Deus o levou para o lugar onde ele deveria ter ficado. E aí Deus te pergunta, qual é o lugar que eu quero que você fique? Onde foi que eu falei para você ficar e você saiu? Por que você está fora do lugar que Deus falou para você ficar? Em 2 Timóteo 2,13, vamos ver o que fala? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O Senhor nos salvou, apesar de nós mesmos. E Ele nos santifica, apesar de nós mesmos. É na sua fidelidade que está a nossa segurança eterna. Só que se a gente vê em 2 Timóteo 2,12, um versículo antes, fala assim, ó. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Eu quero falar para você que há uma diferença entre falta de fé, que é dúvida, e negação, rejeição. Abraão não rejeitou a Deus, querido. Ele apenas duvidou. Ele teve medo. Ele duvidou que Deus fosse capaz de intervir, de ajudá-lo de alguma forma. Isso não quer dizer que a gente deve ser irresponsável, tá? Tipo, Deus vai fazer por mim, então eu não vou nem trabalhar, vou esperar. Não. Faça o seu melhor. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Sem mentiras, sem achismos, sem acordinhos por debaixo dos panos. Faça o seu melhor, transparente. Faz tudo transparente ao que estiver ao seu alcance.
Porque quando você não puder fazer, Deus vai fazer, mas Ele vai cumprir o propósito na sua vida. Pode ter certeza. Faça direcionado por Deus, sem achismos. Consulte a Deus, peça conselho de Deus, peça o auxílio de Deus. Deus, o que você acha? Deus, eu posso? Deus, é da tua vontade? Senhor, eu preciso saber se é do seu agrado. Senhor, eu estou no caminho certo, estou fazendo certo, Senhor. Senhor, eu posso ajudar tal pessoa? Deus, é isso mesmo? Essa porta, essa pessoa? Consultar Deus é consultar certezas. Que o Senhor fale melhor ao seu coração, querido. Amo vocês e toda a glória ao único.